Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Em Entrevista. Investigadores do Observatório Oceânico da Madeira estão a fazer um mapeamento dos ecossistemas marinhos. Os primeiros trabalhos já permitiram a descoberta de corais e de outros seres vivos que podem ser uma janela de oportunidades para o desenvolvimento da ciência a partir do arquipélago madeirense. É nosso convidado, Rui Caldeira, diretor do Observatório Oceânico da Madeira. Muito boa noite, doutor. Faz precisamente no próximo mês um ano que o submarino ROV ajudava os investigadores do Observatório Oceânico da Madeira a conhecerem um pouco mais do mar da Ribeira Brava. A 2.000 metros de profundidade foram encontrados corais. Como é que se pode descrever esta descoberta? Boa noite, obrigado pelo convite. Efetivamente, foi um grupo de trabalho coordenado essencialmente pelo Manuel Pescudo, que é especialista em espécies de profundidade, e teve a participação da Andreia, uma especialista em corais de profundidade, que agora infelizmente não trabalha connosco, mas colabora connosco, e tiveram efetivamente a ideia de explorar os canhões submarinos, que são vales submarinos, tal como os vales que estão expostos em terra, não é? Também existem vales como o Corral das Freiras submersos, e nesses vales que têm particularidades físicas, biológicas e químicas distintas que proporciona o crescimento de determinados organismos, e os corais são alguns desses organismos. O que é particular neste caso, segundo os especialistas, foi a grande concentração de organismos que se encontrou naquele vale a 2.000 metros de profundidade. Sendo que a 2.000 metros de profundidade a luz solar não penetra, e portanto, e como todos sabemos, os corais vivem em simbiose com as algas, e as algas precisam de luz para metabolizar, crescer, não é? E portanto, estes corais têm que encontrar outras formas bioquímicas de sobreviver, e não podem contar com a luz. Já vamos continuar a falar, temos um pequeno vídeo que demonstra um pouco o que é o vosso trabalho. Vamos ver esse vídeo. Rui Caldeira, isto quer dizer que a nossa plataforma continental portuguesa é muito rica, temos aqui muito trabalho. Este pequeno excerto faz parte de um documentário. Que documentário é este e como é que foi esta expedição? Portanto, isto é a expedição que decorreu em 2018, o ano passado, onde nós efetivamente descobrimos a grande concentração de corais a 2.000 metros de profundidade, e também exploramos com equipamento de vanguarda, equipamento oceanográfico de vanguarda, alguns dos fenómenos costeiros adjacentes à zona profunda, junto à costa, por assim dizer. E, portanto, nós somos uma ilha à beira do mar profundo, e, portanto, temos algumas características de plataforma continental pequenas. A plataforma insular é relativamente reduzida, mas está à beira do mar profundo, e portanto temos os dois mundos, e devemos explorar essas duas vertentes. E em termos de biodiversidade, o que é que nós já conhecemos do nosso mar? Conhecemos muita coisa. O Museu Municipal do Funchal e os colegas da Estação de Biologia Marinha têm efetuado um trabalho de há 80 anos esta parte, com a catalogação de vários organismos. A questão é que nós queríamos, com a colaboração dos colegas, tentar dinamizar outras áreas, e, por exemplo, o grupo do João Claude, que está sediado no Caniçal, no âmbito do observatório,
já produzido trabalho muito interessante, por exemplo, recorrendo a novas tecnologias, ou a tecnologia dos drones, para recolher imagens entre a costa, entre os 0 e os 20 metros, e processar essas imagens para, precisamente, mapear os fundos marinhos. Isso é possível hoje em dia. Estamos a falar de imagens aéreas? Imagens aéreas, exatamente. Fotografias aéreas que são processadas com determinadas metodologias que foi desenvolvido pelo grupo de trabalho, nomeadamente pelo João Monteiro, e essas imagens permitem depois mapear se existem zonas, por exemplo, de areia, ou de lama, ou de pedras grandes ou pedras pequenas, e portanto, e também, digamos, caracterizar os habitats, se são algas, se são mais moluscos, o que é que está fixado. E esse levantamento já foi feito em toda a Madeira? Não, eles começaram por desenvolver a metodologia, que é bastante pioneira, e estão agora na produção, a validar essa metodologia com a produção de conhecimento científico. Eu julgo que eles estão a aplicar a metodologia em determinados sectores, porque, segundo eu entendo, estes drones têm uma autonomia de cerca de 20 minutos e, portanto, em 20 minutos podemos voar um tempo limitado. Se bem que, no âmbito de outros projetos, por exemplo, aqui no Atlântico, nós conseguimos adquirir drones com um alcance maior, mas julgo que ainda não foi testado a sua utilidade para grandes áreas. E em termos de mapeamento das águas profundas, podemos vir a ter aqui grandes descobertas? Sim, com certeza. Temos é que continuar a investir. Eu sei que, por exemplo, esta nossa campanha estimulou o interesse do Governo Regional em aumentar a aposta na área, no mar profundo. Isso é que irá haver uma nova tentativa de recolha de informação por parte da Secretaria do Ambiente, na sequência deste trabalho, e, portanto, temos ainda muito que descobrir. Há o eventual interesse da indústria farmacêutica, muitos têm falado disso, principalmente quando se fala no alargamento da plataforma continental. A estas profundidades de 2.000 metros, pode haver aqui interesse ou produtos que nós ainda não conheçamos e que possam vir a ser desenvolvidos para a indústria farmacêutica? Sim, fala-se muito nisso na literatura científica, fala-se também do interesse desses organismos, como são organismos que vivem em águas frias, profundas, têm um crescimento lento e, portanto, incorporam no seu crescimento, nos seus esqueletos, na sua constituição biológica, registro de todas as características biofísicas do seu ambiente, e, portanto, são autênticos fósseis vivos e também guardam um historial muito importante para nós entendermos, por exemplo, as implicações das alterações climáticas. Não é só do ponto de vista da indústria farmacêutica, existem várias vertentes que podemos explorar a este nível. O lixo marinho é um grande problema. Pelas investigações que têm feito, o que é que já detectaram aqui na Madeira e como é que encaram esta questão? O lixo marinho é efetivamente um grande problema a nível internacional. Nós somos essencialmente receptores de grande parte do lixo que é produzido, por exemplo, na costa americana e na costa europeia. Portanto, todo o lixo é transportado por este giro que circula na bacia do Atlântico Norte, e nós temos feito simulações no âmbito do Clean Atlantic, também em colaboração com o grupo do João Claude, no sentido de perceber de onde é que vem e para onde é que vai este lixo. A nível regional, nós estamos agora a trabalhar, a tentar perceber, por exemplo, com as descargas nas nossas ribeiras, quanto tempo é que esse lixo se mantém, porque nós descobrimos a ocorrência de uma corrente costeira que transporta material horizontalmente junto à costa e, portanto, tem um papel importante na retenção do lixo, dos sedimentos e de outro material que é descarregado junto à costa. E, portanto, nós queremos perceber essa dinâmica e estamos neste momento precisamente no âmbito do Clean Atlantic, de um projeto europeu, a tentar perceber que se nós descarregarmos lixo em grandes, por exemplo, num episódio do 20 de fevereiro, que houve grandes descargas nas ribeiras e que houveram grandes deposições de material antropogénico, inclusive lixo, junto à costa, como é que esse lixo foi transportado. E existem outros episódios, vamos começar por estudar episódios extremos e com isso vamos tentar ensaiar qual é a contribuição, efetivamente, das descargas de lixo que as ribeiras podem ter para a acumulação de lixo junto à costa. Como é que se justifica, por exemplo, que o lixo, a meia parte do lixo que aparece, que não é daqui da Madeira, apareça principalmente a norte da Madeira e no Porto Santo, a norte do Porto Santo? Porque, segundo os especialistas,
e segundo as simulações que nós temos feito, as simulações numéricas ou oceanográficas, grande parte do lixo vem precisamente com a corrente dos Açores e com a corrente das Canárias, que podem estar a afetar a região. Em termos de pressões antropogénicas, sabemos que a atividade humana tem provocado efeitos nos recursos pesqueiros. A tecnologia tem permitido cada vez mais a pesca em profundidade. Que avaliação está a ser feita na Madeira, principalmente nos montes submarinos, locais preferidos para a vossa investigação também? Sim, nós participamos num projeto do IPMA, o Biometor, onde tivemos a oportunidade de recolher informação nos nossos montes submarinos. Temos dois trabalhos já, participação em dois trabalhos aceitos para publicação. Um deles fala da relação dos processos oceanográficos com, por exemplo, a ocorrência de cetáceos, de mamíferos marinhos, nos montes do Meteor, os montes mais a oeste, junto aos Açores. E o trabalho fala precisamente das influências físicas que estes montes têm ao perturbar as correntes e o enriquecimento que ocorre sobre estes montes e que disponibiliza grande parte da comida que vem alimentar alguns destes recursos pesqueiros, nomeadamente as comunidades batipelágicas que estão associadas a estes montes submarinos. Portanto, estes são dois trabalhos, por exemplo, que eu participo e a minha equipa de trabalho participa, que resulta da recolha de dados que fizemos no âmbito do Biometor e depois as outras equipas, nomeadamente a equipa da Estação de Biologia Marinha, eu sei que recolheu muito material, muitos espécimes, muita recolha biológica que poderá efetivamente contribuir. Quais são as principais ameaças a estes montes? São digamos, uma exploração insustentável. Quando nós escolhemos explorar sem conhecer, sem ter informação suficiente para determinar, avaliar qual é o impacto e como é que podemos explorar sustentavelmente o recurso, é sempre a maior ameaça, é sempre a ameaça humana. E é isso que estamos a tentar fazer. Vai ser preciso impor regras? Sem dúvida, porque... Vamos lá ver, se nós exploramos de forma demasiado intensiva estes recursos biológicos, nós esgotamos o recurso em pouco tempo. E isso aparenta dar uma grande riqueza, mas se o recurso se esgota em 2 ou 3 ou 10 anos, não estamos a defender os interesses das gerações futuras e do futuro da economia, neste caso a economia azul. E, portanto, é muito importante, antes de abrir a exploração, investir no conhecimento. Fala-se muito no aquecimento global, fala-se também no aquecimento das águas. Nos nossos mares temos assistido ao aparecimento de algumas espécies subtropicais. Já têm muitos dados sobre isto? O colega Manfred Kaufmann, em conjunto com os colegas das pescas, João Delgado e outros, têm vindo a tentar perceber o impacto de algas tóxicas, como é o caso da ciguaterra, que é uma alga que aparece nas Ilhas Selvagens? Nas Ilhas Selvagens ou em zonas tropicais. E, portanto, e o que é que acontece? Essas algas são consumidas pelos peixes, os peixes são consumidos por outros peixes na cadeia trófica e, portanto, o efeito cumulativo dessas toxinas vão aumentando com o aumento da cadeia trófica. Portanto, um atum terá uma maior acumulação de toxinas, por exemplo, que um camarão, que também pode estar a consumir toxinas. A ciguaterra, exatamente. Diretamente, o atum não está a consumir diretamente a alga, mas pode estar a consumir organismos que já têm uma acumulação de algas, logo de toxinas, e, portanto, importa perceber o efeito destas toxinas nas espécies comerciais. E eu acho que os colegas têm feito um esforço para perceber um pouco quais são as espécies que serão mais afetadas e tentar... Falou-se em tempos da tintureira, que é um peixe que é praticamente pouco consumido aqui na Madeira, mas que, se for apanhado naquelas zonas, pode causar alguns problemas na alimentação humana ou alguma toxicidade. Por ser um predador, tal como o atum, é só por isso, julgo eu. Mas eu não sou especialista em todos estes projetos exigem financiamento. Como é que são financiados estes projetos? Em alguns casos, são projetos que gastam, em média, por dia, mais de 15 mil euros, não é? Sim, depende. Por exemplo, se nós queremos ir para o mar, o custo do navio por dia pode ascender aos 15, 20 mil euros, porque nós temos que alugar navios, os navios têm que chegar até cá, nós temos que pagar esse transporte. O custo dia-a-dia depende da atividade, não é?
Mas o que normalmente se faz em ciência é nós ganhamos competitividade e ganhamos prestígio que nos permite depois concorrer a financiamento externo para desenvolver um plano de trabalhos que é proposto e que é aprovado nessa proposta de projeto. E nós temos feito isso. O projeto do Observatório Oceânico da Madeira é um projeto marco, é um projeto estrutural que é financiado pelos fundos estruturais da região, em cerca de 3,2 milhões de euros. Os fundos estruturais, como sabemos, são geridos pelo Instituto de Desenvolvimento Regional, pelo IDR, e nós conseguimos este projeto, mas este projeto alavancou, permitiu dar alguma competitividade aos nossos investigadores e alavancou competitividade a nível internacional e alavancou outros projetos. E, portanto, nós, neste momento, na Ardite e na área das ciências do mar, temos uma carteira de projetos que ascende aos 4 milhões de euros, ou até mais do que isso. Porquê? Porque fizemos aquele investimento inicial. Portanto, eu até costumo mostrar uma estatística nas minhas apresentações que para cada euro que o FEDER nos deu, nós acrescentamos 1,05 € para mostrar um pouco o efeito multiplicador que tem investir em ciência. Portanto, não se pode esperar que a ciência seja totalmente autónoma e que se faça a ciência só de forma competitiva. É preciso também estimular a competitividade e o desenvolvimento dessa ciência com fundos regionais. São projetos candidatados a fundos comunitários e digamos, qual a taxa de sucesso? Todos os projetos são aprovados? Eu tenho isso medido, são cerca de 75%. Ou seja, neste momento nós pedimos cerca de 5 milhões e meio e foi-nos atribuído 4 milhões e qualquer coisa. Para quantos projetos? Não tenho bem presente, mas, por exemplo, só para vermos aqui uma estatística rapidamente, nós entramos, o Interreg MAC, que é um dos fundos de financiamento de projetos de investigação, na primeira convocatória do Interreg MAC, nós conseguimos 7 dos 9 projetos que pedimos, 5 dos quais eram na área das ciências do mar, e agora nesta segunda convocatória, nós conseguimos 11 dos 15 projetos que pedimos, 9 dos quais na área das ciências do mar. Portanto, estamos claramente a acrescentar. Uma taxa de aprovação muito alta e estamos a acrescentar. E tudo isto, quer dizer, não sejamos ingênuos, tudo isto deve-se ao investimento estrutural que foi feito no projeto ONU. Portanto, a região tem que investir no mar se quer ver valorizados os recursos do mar e o desenvolvimento do conhecimento na área do mar. É por isso que em tempos exigiu um navio oceânico. Quem sou eu para exigir alguma coisa, mas eu sugeria que a região pensasse seriamente, eu e alguns colegas meus, pensasse seriamente em ter uma plataforma que não é das mesmas dimensões que o GACO tem, mas em ter uma plataforma disponível na região, porque nós, por exemplo, nós estamos a fazer avaliação dos recursos pesqueiros com poucos recursos. Nós não temos um navio que faça a pesca de forma independente, nós não temos um navio que recolha dados de forma independente, temos que alugar, e os navios alugados têm que chegar cá, e para chegar cá são 2, 4 dias, e portanto é bastante oneroso, e também limita-nos muito no número de dias que podemos ir para o mar. Portanto, eu julgo que ainda é premente, apesar de existem tecnologias autónomas que nós utilizamos, inclusive no âmbito da campanha, que existem robôs que nós enviamos e podem recolher automaticamente informação, mas existem vários tipos de informação, nomeadamente a pesca, que não pode depender só de veículos autónomos. Como é que podem estes projetos estimular o desenvolvimento da ciência a partir da Madeira? Essa é uma excelente pergunta. Agradeço pela... Eu acho que o projeto Observatório demonstra que é possível fazer ciência ao mais alto nível na região, porque eu digo isto porque toda a equipa do Observatório tem se esforçado em publicar em grandes revistas internacionais e com isso tem conseguido alavancar outros projetos de nível europeu. Portanto, nós já somos vistos como um parceiro e não é por favor. E eu acho que com isso fica demonstrado o valor acrescentado que é investir em ciência e tecnologia. E no âmbito da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, nós achamos que este seria o momento em que a região podia unir duas grandes iniciativas que estão
que estão muito próximo da Ardita, que é o MITI, que investe em tecnologias de informação e as ciências do mar, para começar e criar um grande instituto de referência para a região. Eu acho que isso seria uma ótima oportunidade, porque existe algum financiamento, existe algumas competências demonstradas e este, na minha opinião, seria o momento. Agora, isto está proposto e é claramente uma decisão política, que compete agora aos nossos decisores avaliarem se é ou não o momento e se é ou não uma boa aposta para a região. A Madeira é uma região ultraperiférica, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem uma presença, digamos assim, um bocado reduzida na Madeira. O Instituto Hidrográfico também não tem meios, quaisquer meios aqui na região. Até que ponto o Observatório Oceânico da Madeira pode ocupar aqui alguma das áreas que estes dois institutos vêm fazendo investigação, não na Madeira, tanto na Madeira, mas mais no continente? Sim, no meu entender, há duas possíveis vias de desenvolvimento do Observatório. Uma é a continuação do desenvolvimento do conhecimento, ou seja, a recolha de informação e o tratamento dessa informação para aumento do conhecimento na área das ciências do mar. E isso pode continuar a ser feito no âmbito do Observatório, mas também pode-se passar isso no âmbito do tal instituto mais global que eu há pouco mencionei. Agora, o Observatório tem, no meu entender, tem aqui uma grande oportunidade, seria uma excelente oportunidade para a região, em criar ou implementar sistemas de monitorização. E o que são os sistemas de monitorização? E como é que os sistemas de monitorização se diferenciam das ciências propriamente dito? Um observatório, os observatórios, isto não é uma ideia única, existem observatórios oceânicos, observatórios costeiros no mundo inteiro. E nos Estados Unidos ainda está muito mais difundido, mas na Europa também. E os observatórios são plataformas de recolha sistemática de informação. E têm a incumbência de recolher informação e disponibilizar essa informação tanto ao público como a privados. Ora, se nós estamos numa fase em que queremos explorar os recursos marinhos, se nós queremos efetivamente potenciar a economia azul, se não recolhemos de forma independente informação rigorosa, como é que as empresas, como é que vamos avaliar para já se existem ou não recursos e qual é o impacto da exploração destes recursos? Temos que ter dados, temos que ter informação. E o Observatório propõe-se a ser um verdadeiro observatório com recolha sistemática de informação. E o que é que falta? Falta investimento? Agora, isso não pode ser feito com investimento competitivo, que é aquilo que o grande objetivo que nós quisemos demonstrar foi que existem competências válidas de índole internacional na região para desenvolver ciências do mar. Eu acho que está claro, nós temos 120 publicações a nível internacional, temos capacidade de atrair financiamento. Mas o nosso principal desígnio é produzir ciência. Agora, se nós queremos fazer monitorização, compete ao Tesouro Público, se quer ou não investir no Observatório para o incumbir de fazer esta recolha de informação e definir qual é a informação que quer ver recolhida. O que não pode haver na região é uma fragmentação de investimento, porque nós não temos efetivamente muito dinheiro. E, portanto, se nós queremos montar um sistema de monitorização costeiro, que é o que o IPMA, que é o que o IH faz, por exemplo, na costa portuguesa, e é o que o IPMA tenta fazer com a avaliação dos recursos da sardinha, tem que ser um desígnio público, quer dizer, e nós não temos assim tantos recursos que possamos fazer 3 observatórios ou incumbir várias entidades de fazer recolha sistemática de informação. Temos que concentrar, temos que optimizar a utilização desses recursos. E eu acho que o Observatório propõe-se a continuidade do Observatório, que acaba em agosto de 2020, este financiamento termina em agosto de 2020, é mais uma decisão política, mas o potencial é esse, é servir de plataforma de recolha, plataforma de monitorização. Aliás, uma das vossas grandes áreas é precisamente a pesca e a maricultura. Em termos de pescas, que análise está a ser feita? Para além daquela que já falámos dos montes submarinos. Sim, claro. Eu particularmente estou muito impressionado com o trabalho do colega Ricardo Sousa, porque é uma pessoa que foi contratada no âmbito do projeto e tem desenvolvido trabalhos de excelente qualidade na Direção Regional dos Pescas, com o apoio do colega João Delgado. E eles têm feito muita recolha de informação que permite avaliar, por exemplo, qual foi o impacto do defeso
na exploração, por exemplo, das lapas, ou os trabalhos que eles fizeram também permitiu e está a permitir a criar sistemas de exploração sustentável dos caramujos, que é uma coisa que não existia a nível internacional. Portanto, está a ser feito trabalho pioneiro. E cá está, quer dizer, nós não podemos implementar sistemas de gestão se não temos informação, se não sabemos qual é a biologia da espécie, se não sabemos como é que o período de defeso está ou não a influenciar uma exploração sustentável. De que é que nos serve fechar a pesca se os recursos continuam a diminuir, mesmo que o feche? Estamos a fechar nas áreas certas, nos períodos certos. Portanto, tudo isto requer alguma informação de base, alguma informação estrutural. E a conclusão já chegaram? A conclusão é que existe informação, por exemplo, segundo os trabalhos do colega Ricardo, é que as lapas estão a recuperar, é um recurso que está a recuperar lentamente, ao contrário da população dos Açores, que parece que, apesar do período de defesa, não está a recuperar lentamente, mas a população da Madeira está a recuperar, e toda a informação que está a ser coletada no âmbito dos caramujos permite agora instaurar um plano de gestão da exploração da espécie, que é uma coisa que não existe, que não era conhecida, segundo os colegas da especialidade, a nível internacional. Por outro lado, também se está a explorar-se e tentar perceber se os organismos que vivem na Madeira são da mesma população que os organismos que vivem, por exemplo, nas desertas. Isto requer um estudo, por exemplo, de genética populacional, e os colegas estão a fazer um esforço para perceber qual é essa diferenciação. E, portanto, tudo isto é válido do ponto de vista de exploração comercial. Doutor Rui Caldeira, muito se tem falado de aquacultura. Na Ponta do Sol e na Feijão dos Padres, potenciais projetos já foram muito criticados. Qual é a sua opinião sobre isto? É preciso ter alguma cautela quando se fala na instalação e na produção de peixe a mar aberto? Sim, quer dizer, a aquacultura não é a minha área de trabalho. E é a área, no âmbito do Projeto Homem, é uma área que está a ser coordenada pelo Dr. Carlos Andrade, da Direção-Geral das Pescas. O projeto do Observatório Oceânico da Madeira investiu essencialmente na exploração do ouriço marinho como potencial viabilidade para a produção comercial. Eu sei que é uma das coisas que nós financiamos no projeto. Eu acho que, como qualquer exploração comercial, quer seja a aquacultura, quer seja a exploração de inertes, quer seja a atividade portuária, o que eu acho é que é preciso nós obtermos informação rigorosa e independente antes de efetuar qualquer estudo. E a partir daí decidir. E a partir daí decidir, porque a sustentabilidade do recurso está na qualidade da informação. E vi isso, por exemplo, quando foi o caso da Marina do Algado Baixo. Os estudos que foram feitos não foram mal feitos. A questão é que não havia informação suficiente para chegar a outras conclusões. Tal como o estudo, por exemplo, que foi feito, que eu li, que foi tecnicamente impecável. O estudo que foi feito, por exemplo, para viabilizar o CAIS 8. É um estudo sério, um estudo que foi feito num laboratório internacional, mas que não contemplava determinados processos porque não se conhecia que esses processos se desenvolviam na região. Ou na Faltava estudos anteriores para poder decidir... Estudos e, sobretudo, acesso à informação. Estes estudos têm que ter acesso à informação e é nesse âmbito que eu acho que o Observatório se pode promover no futuro como plataforma de recolha sistemática de informação. Agora, essa informação tem que estar disponível. Essa informação não pode estar disponível só para os cientistas, só para a comunidade científica. Tem que estar disponível para as empresas. As empresas têm que ter acesso a essa informação a custo zero. Mas tem que haver o tal investimento público inicial para a recolha da informação e depois essa informação está disponível em plataformas e as empresas podem depois trabalhar sobre essas plataformas. Eu julgo que, por exemplo, do ponto de vista oceanográfico, não se conhece o suficiente das correntes costeiras. Não se conhece. E, portanto, eu julgo que é importante, é relevante nós apostarmos na recolha de informação sistemática, por exemplo, no âmbito da caracterização destas correntes costeiras, para perceber como é que os sedimentos podem afetar as próprias, ou as correntes podem afetar as próprias jaulas, ou o transporte de sedimentos, ou mesmo até a navegação costeira. E, portanto, do ponto de vista da aquacultura, propriamente dito, eu acho que os especialistas devem falar, eu já falei até demais sobre essa questão,
eu acho que deve-se dar voz agora aos especialistas. Agora, uma coisa é certa, se não houver informação de base, qualquer estudo não é suportado em pressupostos rigorosos, e é isso que eu gostaria de promover no futuro. Ainda esta semana ficámos a saber que o Observatório Oceânico da Madeira, através de uma equipa de investigadores, colocou a região no mapa do MoveBank, ou seja, uma plataforma online que permite seguir o movimento dos animais, como a baleia piloto tropical, que é marcada por um transmissor de satélite e depois é acompanhada. Como é que é feito este trabalho e qual é a seleção, digamos assim, dos animais a seguir? Isso é um trabalho protagonizado pelo Grupo dos Estácios, portanto o meu colega Filipe Alves, a Ana Diniz e toda a sua equipa. Como podem imaginar, as baleias e os golfinhos são objetos de estudo que atraem muitos voluntários e muitos estudantes, e eles têm tido uma capacidade enorme de atrair muita gente para vir para cá, do estrangeiro, vir para cá trabalhar, e realmente eles têm feito um trabalho notável. Nós, no âmbito do Observatório, nas discussões iniciais que tivemos em 2013, concluímos que haviam grupos de trabalho que historicamente tinham recolhido informação, telemetria, o seguimento de animais por satélite em aves marinhas e em cetáceos. Isso seria uma área estratégica para nós investirmos, até porque a Madeira está geoestrategicamente posicionada no Atlântico Nordeste. E, portanto, os colegas sugerimos aos colegas que desenvolvessem este âmbito, e eles captaram vários financiamentos com poucos recursos. Nós passamos poucos recursos e eles, multiplicaram esses recursos com captação de financiamento e realmente apostaram na colocação de transmissores. E é muito importante porque conhece-se pouco sobre a natureza de algumas dessas espécies. O que eu entendo, não sendo um especialista nessa matéria, mas o que eu entendo é que conhece pouco sobre onde é que estes organismos se concentram a nível regional, se existem residentes ou não residentes, qual é a movimentação, de onde é que eles vão, para onde é que eles vêm, qual é a relação social entre eles, e segundo eu entendo também, eles são excelentes indicadores da qualidade das nossas águas, e portanto interessa muito estudá-los. E os colegas selecionaram 2 ou 3 espécies e estão a segui-las, e conseguiram com isso já atrair até investimento competitivo a nível internacional. O Observatório Oceânico também dedica atenção ao estudo dos ventos. Uma das vossas áreas de interesse é o estudo dos ventos das montanhas. Exatamente. Porquê as montanhas e não o mar? Não, nós efetivamente temos desenvolvido, do ponto de vista da meteorologia e oceanografia, que é uma área que eu coordeno dentro do Observatório, nós fazemos estudos sobre o oceano propriamente dito, descobrimos esta corrente costeira. Agora, uma das áreas que eu gostaria de destacar aqui é que nós somos uma ilha montanhosa à beira-mar e, portanto, nós modificamos o escoamento, nós modificamos os ventos, as correntes que interagem com esta ilha, mas também modificamos os ventos que interagem com as montanhas que estão acima do nível do mar. E essa modificação de ventos tem uma grande influência no oceano. E, portanto, nós, no âmbito da oceanografia, do grupo de Oceanografia e Meteorologia, desenvolvemos um particular interesse para perceber quais os fenómenos que se desenvolviam devido a esta interação, que é uma área que eu trabalhei muito nos Estados Unidos, e, portanto, interessa-me muito perceber estas interações. E isto é muito relevante para a Madeira, porque o desenvolvimento, por exemplo, dos incêndios ao longo das montanhas, ou o desenvolvimento de fenómenos ao longo da montanha, que podem afetar, por exemplo, infraestruturas como é o caso do aeroporto, são muito influenciados pela presença do mar e pelas diferenças de temperatura entre a terra e o mar. E no caso do aeroporto, já há algumas conclusões? Não, isso é efetivamente uma área que nós temos trabalhado sobretudo com modelos de muita alta resolução. Estamos a falar em poucas dezenas de metros, para perceber bem como é que estes fenómenos, nós podemos ensaiar do ponto de vista matemático, podemos ensaiar todos estes fenómenos, e agora, em colaboração com a Secretaria Regional do Ambiente, temos agora um financiamento para colocarmos, no âmbito do Interreg, precisamente, para colocarmos um perfilhador de vento, para perceber como é que o vento é modificado em altura.
E, portanto, eu julgo que o nosso principal objetivo é desenvolver sistemas de previsão que possam ser utilizados em cenários de risco. E, portanto, eu julgo que nós iremos começar pelo Funchal, mas estamos abertos em colaboração. Eu sei que outros grupos de trabalho estão focados essencialmente no aeroporto. E sei também que às vezes criam-se determinados nichos e pode ser surpreendente como é que pessoas que trabalham no oceano podem estar interessadas na atmosfera, mas na verdade isto são dos meios que simplesmente têm densidades diferentes e, portanto, o nosso trabalho é aplicável a ambas as... Mas as variações climáticas estão a afetar a Madeira, nomeadamente os ventos que falam a Madeira? Sim, isso está documentado. Por exemplo, eu tenho conhecimento de um trabalho recente, de uma análise recente que foi feita, que sugere, pelos colegas do Instituto Infante Dom Luís, da Universidade de Lisboa, que eu também pertenço, e nota-se que há uma direção, uma mudança de direção dos alísios, dos ventos incidentes, que faz com que entre mais vento na pista do aeroporto e por isso aumentem os dias menos ou mais ventosos. É uma análise preliminar, mas tenho conhecimento que isso existe. Já defendeu a criação de um sistema de previsão de tempestades? Quando é que este sistema vai ser criado? É assim, nós temos feito esforços significativos para melhorar o conhecimento do ponto de vista de como é que estes fenómenos, que são complexos, funcionam. E com o aumento do conhecimento destes fenómenos, nós vamos inerentemente contribuir para melhorar os sistemas de previsão. Agora, não nos compete a nós, cientistas, responsabilizar-nos por todo o processo. É uma decisão política aqui, mais uma vez. Sim, quer dizer, a região pode querer se especializar em sistemas de previsão de alta resolução para problemas de montanha, por exemplo. Eu vos lembro que isso possa ser um caso prático. O que nós temos feito é temos desenvolvido estes estudos. Eu fui apresentar este estudo, por exemplo, em relação às montanhas, apresentei nos Estados Unidos numa conferência que aborda esta temática da interação da montanha com os ventos. Para concluir? Portanto, agora, se isto tem ou não aplicabilidade operacional, depende de se há ou não uma infraestrutura que possa fazer esse aproveitamento do conhecimento e dar continuidade depois à operação dia-a-dia do processo. Rui Caldeira, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. Assim, especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.